Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo do canal, dessa vez para falar sobre o Vasco, falar sobre o jogo de ontem, o empate contra o Náutico lá nos Aflitos, um empate que foi ruim para as pretensões do clube no Campeonato Brasileiro da Série B, que deixa o acesso cada vez mais distante, e com isso 2022 teremos aí mais um ano na segunda divisão, caso o clube não consiga aí obter uma reação no Campeonato Brasileiro da Série B. E aqui no vídeo eu vou falar sobre o que implicaria a não subida do Vasco em termos de futuro, tanto na parte financeira quanto na parte política do clube. Mas antes de entrar nesse assunto, eu vou fazer aqui algumas considerações sobre o jogo de ontem e também fazer algumas críticas ao treinador Fernando Diniz aqui, que algumas coisas no jogo de ontem me incomodaram bastante no time do Vasco. E eu vou relatar aqui para vocês. O jogo de ontem, o Vasco fez o primeiro gol aos 8 minutos do primeiro tempo. Vale aqui lembrar que o Náutico ele começou melhor e foi melhor durante o jogo, teve mais volume de jogo, teve mais posse de bola, criou mais chances de gol, mas aí o Vasco se aproveitou do erro do zagueiro e fez o gol aos 8 minutos com o Nenê, no erro do zagueiro. E pouco tempo depois, numa saída errada do goleiro do Náutico, o Gabriel Peck pegou a bola, roubou a bola, tocou para o Marquinhos Gabriel cruzou e o Cano fez o segundo gol. E aí o Vasco fez 2-0 mesmo sem jogar bem. Pouco tempo depois, o Náutico diminuiu com o Vinícius, numa jogada ridícula, o Cano tomou um drible ridículo e o Vinícius fez o gol. O Zeca falhou na marcação, ficou atrás do Vinícius, o Vinícius subiu sozinho para fazer o gol, isso no primeiro tempo, mas o Náutico continuou tendo mais posse de bola, tendo mais volume de jogo, criando mais chances. E aí no segundo tempo, a mesma coisa, e o Náutico empatou. O Jean Carlos cobrou a falta, o jogador Iago do Náutico subiu sozinho, mais uma vez um erro de marcação do Zeca, e empatou o jogo. E aí 2-2, a situação do Vasco fica muito difícil no campeonato. O clube continua distante ali do G4, se bem que o Vasco em nenhum momento desse campeonato ele esteve no G4. Então o acesso ele fica cada vez mais distante nessa edição da Série B. E aqui eu vou deixar minha crítica ao Diniz. Minha crítica é no sentido de que quando o Náutico estava na frente pressionando a saída de bola do Vasco, o Vasco queria sair jogando, isso por ordem do Diniz. O Diniz ele não gosta de chutão, ele gosta do time dele sair jogando, os jogadores sair, pegar a bola e sair jogando ali da pequena área. Só que não dá para fazer isso o tempo todo. Em diversos momentos do jogo de ontem, o Vasco passou sufoco por conta disso. O Náutico estava todo na frente marcando a saída de bola e ali o Lucão apertado chutava para a lateral, tentava sair jogando, aí o ataque do Náutico roubava a bola e quase o Vasco sofria o gol. Então não dá para sair jogando o tempo todo. E quando o Lucão via que estava apertado e dava um chutão para frente, o Diniz fazia cara feia. Eu entendo o trabalho do Diniz, o Diniz gosta muito de trabalhar com posse de bola e tal, mas não dá para fazer isso o tempo todo, não dá para sair jogando o tempo todo. O Vasco, graças a Deus que não foi pior, porque a depender do erro da defesa do Vasco, o Vasco poderia ter tomado ali mais 2 gols e ter perdido o jogo, que seria pior do que o empate, porque aí o Náutico cresceria na tabela e passaria a ser mais um adversário para o Vasco no campeonato. Então, o recado que eu deixo para o Diniz é o seguinte: não dá para sair jogando o tempo todo. Não dá, entendeu? Tem momentos ali que precisa dar chutão. O Diniz tirou o Vanderlei do time por conta disso, porque o Vanderlei não sabia sair jogando com os pés. Faz até um certo sentido, que além do Vanderlei não saber jogar com os pés, ele vinha muito mal, vinha falhando muito e não é um goleiro seguro, como o Lucão também não é um goleiro seguro. Mas assim, o Vasco ele tem que ter um equilíbrio, não dá para sair jogando com os pés o tempo todo, tanto o goleiro quanto os zagueiros ali na pequena área. E com relação ao fato do Vasco não conseguir o acesso para a primeira divisão, eu temo bastante, não só pela parte financeira, porque assim, se o Vasco ficar na segunda divisão, ele vai ter perdas financeiras, isso daí é fato. Mas pior do que isso é o futuro político do clube. Caso o clube não suba, a atual diretoria seja muito pressionada, essa diretoria que está tentando sanar as contas do clube,
após administrações catastróficas, após dirigentes que deixaram muitas dívidas. Esta diretoria está tentando sanar esse problema e aí, por conta de um resultado ruim em campo, por causa de uma temporada ruim em campo, tudo isso ser jogado fora e aí entrar oportunistas, espertalhões e comprometer todo o futuro do clube, e aí o Vasco ter uma dívida insustentável e ter que fechar as portas ou até mesmo passar anos na segunda divisão ou até cair para a terceira, cair para a segunda divisão do Carioca, o que seria catastrófico. Então, pior do que ficar mais um ano na segunda divisão, pior do que as perdas que o clube terá, é ver oportunistas, é ver canalhas destruindo o clube, destruindo o pouco que restou do Vasco. Pior do que ficar na segunda divisão é ver o clube sendo saqueado por oportunistas que querem assumir o clube, que não tem projeto nenhum, que ficam enganando o torcedor, que ficam enganando os influenciadores do Vasco nas redes sociais. Esses caras aí é o que tem de pior no Vasco, é o que tem de pior. Então, pior do que as perdas financeiras, pior do que ficar na segunda divisão, é ver o clube ser destruído pelos oportunistas que querem assumir o clube. E infelizmente, caso o Vasco não consiga o acesso, é bem capaz dessa turma aí entrar no clube. Então vamos torcer, vamos pedir a Deus que tudo dê certo, que o Vasco consiga subir para a primeira divisão no ano de 2022, ano que o Vasco, se Deus quiser, apesar de tudo, apesar de treinador, apesar de jogador ruim, o Vasco estará na primeira divisão em 2002, se o nosso bom Deus assim quiser. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal. Eu peço a você que inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e assim você ajuda este humilde e pobre canal, deste rapaz que não tem onde cair morto, deste rapaz que não tem renda, deste rapaz que não tem projeto nenhum da vida, que não faz porra nenhuma da vida, a crescer e buscar o seu lugar ao sol. Beleza, pessoal? Até mais, fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.